Um cinturão. Graciliano Ramos. As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos, por aí, e figurei na qualidade de réu. Certamente, já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam bater-me, e isso era natural. Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando findava a dor. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, girando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Eu não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago e estaria esquecida. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou-a. Meu pai dormia na rede, armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe, e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência. Eu sei que estava bastante zangado e isso me trouxe a covardia habitual. Eu desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes que não levavam pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força do meu pai encontraria resistência e gastar-se em palavras. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente chegaria ao açude. Pela porta do corredor, acharia o pé do turco. Eu devo ter pensado nisso, imóvel, atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, Sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente e me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Eu não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois, imagino que os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz, provavelmente foi sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceria. Tão apavorado me achava. Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências delas me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro.
A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me-ia ali desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Ah, se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disto. Responsabilizando qualquer deles, o meu pai me esqueceria, deixar-me ia fugir, esconder-me na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a casa a girar, o meu corpo a cair lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos. E, nesse zum-zum, a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás dos caixões, livre do martírio. Havia uma neblina, e não percebi direito os movimentos de meu pai. Eu não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. A casa escura, triste, as pessoas tristes. Eu penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava. Começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes. Comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de ABC, valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta, eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, eu vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Eu tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoeceram, procuraram o refúgio onde me abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava, e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, andando inquieto. Depois se afastou. Sozinho, viu de novo cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante,
tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. E é isso aí, pessoal. Essa foi a história. Um cinturão, de Graciliano Ramos. Eu sou o Pedro Abib, o Duende. Me segue lá no Instagram. É da mesma forma que eu falei, da mesma forma que tá no YouTube. Pedro Abib, o Duende. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Se tiver qualquer sugestão de leitura para que eu faça no próximo vídeo, por favor, deixa aqui para mim, eu vou ficar muito feliz. E eu agradeço, pessoal. Saúde e muito boa noite!